Fala pessoal, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, estou aprovado no último concurso do TJ Interior em 7º lugar. Criei esse canal aqui para ajudar vocês na preparação, resolvendo questões. Se você caiu nesse vídeo aqui agora, sem ter visto o outro anterior, recomendo que vá para ele, porque lá no primeiro eu resolvi as 12 primeiras questões da prova de 2018. E agora nesse outro eu vou fazer as outras últimas 12. Eu parei na metade no outro porque já estava ficando muito longo, né? Tinha dado já meia hora de vídeo. Então eu preferi parar e vou dar continuidade nesse aqui, nas últimas de português. Então vamos lá. Questão 13. Assinale a alternativa em que as frases da passagem infância a permanente exclamação expressam as vivências infantis relacionadas à possessividade e à escolarização, respectivamente. Então vamos lá. Uma coisa que a gente tem que se atentar para responder certo uma questão é o que o enunciado está pedindo. Então as palavras-chave desse enunciado, ele quer frases que a primeira demonstre possessividade e a segunda escolarização, respectivamente. Possessividade, a gente vai procurar pronomes possessivos na primeira frase. Alternativa A. Dá agora se tu és homem, não tem nada, nenhum pronome possessivo. Alternativa B. Que grande como chora, também não. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, também não. São tudo expressões de espanto e tudo mais. Ó, que grande. Aqui é uma ordem, dá agora. Agora a alternativa D, ó, me dá é meu. Pronto, a gente achou a alternativa certa. Alternativa E, só confirmando, claro, quem não chora não mama, não tem nada de possessividade aqui também. Nenhum caráter que demonstra que pertence a alguma coisa, pertence a ele mesmo, quem está falando, ou outra pessoa. Na prova você já ia parar aqui na alternativa D, para ganhar tempo, né? Não precisa olhar as outras. Se você já identificou que a possessividade está aqui e não tem nenhuma outra frase com possessividade, marca essa e vai para a próxima. Mas como eu estou aqui resolvendo junto, eu vou explicar a segunda também. Ó. Escolarização. A única também que demonstra escolarização está na D, que chama aqui, ó, ovo, uva, Ivo viu o ovo, Ivo viu a uva. Isso é tipo um trava-língua, que é muito usado, né, nos primeiros anos escolares para as crianças treinarem, brincarem, enfim. Nessa questão a VUNESP facilitou bastante, porque ela poderia ter colocado outras possessividades nas outras alternativas e não colocou. A mesma coisa a escolarização nas segundas frases das alternativas. Olha, ele não se mexe, ele nem fala, dá agora quero ver e olha como o vovô está quietinho. Nada a ver com escolarização. Essa aqui nos traz uma certa familiaridade com escolarização por conta desse trava-língua. Então o gabarito da questão 13 é a letra D. Questão 14. Nas passagens, porque, como dizia o irmão Lourenço no Schola Sid Vita, é preciso aprender não para a escola, mas para a vida. E ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. As conjunções destacadas estabelecem correta e respectivamente relações de sentido de. Então, como aqui e como aqui. Ele quer saber as relações de sentido que elas estabelecem. Para responder questões desse tipo, é importante que vocês tenham um vocabulário bem legal assim, para poder substituir essa palavra, esse como, por outras que não acarretam alteração de sentido. É assim que você vai descobrir a relação de sentido. Então, o primeiro, ó, como dizia o irmão Lourenço. Esse como aqui pode ser substituído por conforme dizia o irmão Lourenço. Então, não tem como ser comparação, porque não está comparando nada com nada. Não existem dois elementos ou mais a serem comparados nessa frase. Então é conformidade, de forma que você já excluiria a alternativa B e D. Sobraria A, C e E, que elas falam de conformidade. Agora a gente vai para a segunda. Não verás nenhum país como este. Aqui existe uma ideia de comparação. Porque você pode trocar o como por igual. Não verás nenhum país igual a este. Está comparando outro país, né, nenhum outro país, como este a qual ele se refere. Então é comparação. Por isso que o gabarito da questão 14 é letra C. O como, ele pode adquirir diversos sentidos, como vocês já viram. E no sentido causal, só para complementar, ele pode ser trocado por já que. Um exemplo, por exemplo, de frase assim... como choveu, não fui ao cinema. Você trocando por já que choveu, não fui ao cinema. Perceba que é a mesma relação de sentido que é de causa. Só para complementar. Então, estudem essa parte de relações de sentido que as palavras imprimem as frases. Isso tem até no edital,
porque a VUNESP gosta bastante de cobrar e é uma questão de cunho mais interpretativo. Tem que ter conhecimento, vocabulário. Para ter vocabulário é importante o hábito da leitura. Questão 15. Considere os trechos do texto. De acordo com o sentido do texto e com a norma padrão, os enunciados podem ser ampliados respectivamente com as reescritas. Reescrita de texto é um tema também do português que a VUNESP gosta bastante de cobrar em prova, então tem que praticar. Vamos lá, frase por frase, para não ficar confuso, uma de cada vez. A primeira, há quem discorde. Aí ampliou, né, nas alternativas aqui, há quem discorde dessas, com, ante, contra. Só pelas alternativas a gente percebe que isso aqui é uma questão de não só de reescrita, como também de, nesse caso, regência verbal. Então, para responder essa primeira frase aqui, identificar a correta, a gente tem que saber que quem discorda, discorda de. O verbo discordar é um verbo transitivo indireto que pede a preposição de. Então, qualquer alternativa que tiver uma preposição que não seja a de, a gente descarta. Olha só, quem discorde dessas, essa aqui está certo. Alternativa B, quem discorde com está errado, discorde ante está errado, discorde contra está errado e discorde nessas está errado. Tá tudo errado. B, C, D e E. Ou seja, a gente já achou a resposta na primeira frase e na primeira alternativa. Sabendo disso, pensa no tempo que você ia ganhar e ia passar na frente de pessoas que iam ficar aqui se matando, analisando frase por frase, a segunda e a terceira. É claro que na prova tem uma certa pressão, bate um pouquinho de segurança, a gente acaba querendo verificar as outras só para confirmar mesmo. Não tem nada de errado nisso. Mas só de saber que está tudo errado aqui, não tem a preposição certa nas outras alternativas, já fica na A, verifica rapidinho a segunda e terceira frase e vai para a próxima, ganha muito tempo. Mas vamos verificar aqui por questões de correção, né? Segunda frase, para enfeitar uma crônica não tem coisa melhor. Como que eles prolongaram essa frase? Para enfeitar uma crônica não tem coisa melhor do que, não tem coisa melhor como. Então é uma questão comparativa, né? Como é uma questão comparativa, a gente tem que ver a frase que está mais de acordo com esse sentido de comparação. Vamos ver a A. Para enfeitar uma crônica não tem coisa melhor do que uma citação. Está tudo certo. Alternativa B. Para enfeitar uma crônica não tem coisa melhor como. Tá meio estranho. Não tá muito legal. Vamos para C. Não tem coisa melhor do que. Aqui tá legal, mas a gente já viu que a primeira tá errada, então essa aqui tá descartada. Não tem coisa melhor de que, também já não é isso. E não tem coisa melhor que. Aqui já é uma linguagem coloquial, informal. Faltou o do aqui. Então, a única realmente certa é a da alternativa A. Vamos ver a última. Vou até mais longe, vida é pontuação. Vamos ver como que eles prolongaram. Afirmando que a vida é pontuação, afirmando de que, afirmando em que. Aqui é o verbo afirmar. Colocou. O verbo afirmar é transitivo direto, então não pode ter preposição nenhuma. Quem afirma, afirma alguma coisa. Então, afirmando de que está errado, afirmando em que está errado também. E afirmando de que aqui de novo está errado. Aqui estaria certo, mas a A já está errada. Então, gabarito A, da questão 15. Só uma correção rápida aqui. Eu tinha dito, né, que a A está errada, não. Quis dizer que a primeira frase da alternativa D está errada. Precisei falar isso aqui para não ficar confuso para vocês. Gabarito da questão 15, letra A. Vamos para a próxima. Questão 16. Nas frases simples, tenho em minha biblioteca 3 livros contendo exclusivamente citações. Vou até mais longe, vida é pontuação. E a vida de uma pessoa é balizada por sinais ortográficos. As expressões em destaque podem ser substituídas sem prejuízo de sentido ao texto correto, respectivamente, por mais uma questão de substituição de palavras, que aí pede de você um conhecimento de vocabulário. Vamos na primeira. Exclusivamente citações. Essa palavra dá a ideia de exclusão. Exclusivamente, somente, tão somente, puramente, apenas, só. Então vamos ver nas alternativas. Também é a ideia de inclusão. Então já está fora a alternativa A. A B, somente, está certo. Inclusive também é a ideia de inclusão, não é essa. Então a C está fora. Apenas na D, unicamente na E, está certo, né? Pode ser substituído por essas. Então, o que saiu aqui foi a A e a C por enquanto. Ficamos entre B, D e E. Então, não precisa mais analisar A e C. Vou até mais longe. Bem além, bem aquém e bem afora. Mais longe é uma coisa que é bem além, bem afora, que expande. Aquém
é aquilo que é menos, que é, em termos comparativos, é menos do que alguma coisa, aquém. Então, não está de acordo com esse sentido de até mais longe. Então, a alternativa D também saiu. Então, a gente ficou entre B e E. Vamos definir isso na última. A vida de uma pessoa é balizada por sinais ortográficos. Balizada é uma palavra pouco usual, né? Para falar no dia a dia, que pode gerar dúvida quanto ao seu sentido. O balizada significa limitado, restringido, cercado. Tanto que se você substituir por essas três palavras, não muda o sentido. Por isso que orientada não é adequado, né? Pode surgir uma dúvida, balizada, orientada, se você trocar ali. Nesse caso tem que pensar bem no contexto e no significado da palavra também. Por isso que o limitado é o mais certo e então a alternativa B é o gabarito da 16. Questão 17. De acordo com a norma padrão, o trecho do quarto parágrafo, gramática é um negócio importante, gramática se ensina na escola, está corretamente reescrito em. Mais uma questão de reescrita de frases. Vamos lá. Alternativa A. C ensina gramática. Parou aqui que já está errado. Não pode ter próclise no começo de frase. O que é próclise? Pronome antes do verbo. O certo aqui seria ensina-se gramática. Por isso A já está errada. Alternativa B. Gramática é um negócio importante cujo ensina-se na escola. O cujo aqui está errado, tá? Cujo é empregado quando tem ideia de posse. O certo aqui seria gramática é um negócio importante que se ensina na escola. E o se também antes do verbo. A alternativa B está errada. Alternativa C. Se ensina. Mesmo erro da A. Próximo começo de frase está errado, teria que ser ensina-se. Alternativa D. Como a gramática é um negócio importante, a escola lhe ensina. Lhe é usado como objeto indireto e aqui não tem objeto indireto. O certo seria a escola a ensina. Quem ensina, ensina algo, neste caso. Por isso que a D está errada. E a alternativa E. Gramática é um negócio importante que se ensina na escola. Está tudo certo. É o gabarito da questão 17. Questão 18. Assinale a alternativa em que há expressões empregadas em sentido figurado. Sentido figurado é aquele sentido conotativo, quando se emprega, por exemplo, metáforas para denotar um desvio de sentido, que é o contrário do sentido próprio, ou sentido literal, ou sentido denotativo, que é o sentido do dicionário. Então, que aqui encontre uma frase com sentido figurado, então vão ter 4 com sentido literal e uma com sentido figurado nas alternativas. Vamos ver aqui. Alternativa A. Oscar Wilde, por exemplo, dizia de George Moore, escreveu excelente inglês até que descobriu a gramática. Não tem nenhuma figura de linguagem aqui, está tudo no literal. Está fora a alternativa A. B. Aliás, inglês eu não aprendi na escola. Foi lendo as revistas Mad e outras que vocês podem imaginar. Também, tudo no sentido literal. C. Esse pouco de gramática que eu sei, por exemplo, foram Dona Maria de Lourdes e Dona Nair Freitas que me ensinaram. Também, tudo literal. D. Ora, dirão os professores, vida é gramática, de acordo, vou até mais longe, vida é pontuação. É essa a alternativa D, o gabarito, sentido figurado, porque está falando vida é gramática, vida é pontuação. A gente vê aqui uma figura de linguagem que chama metáfora, quando a gente quer comparar uma coisa com a outra. Outros exemplos de metáfora, quando a gente fala que aquela pessoa tem um coração de pedra, está querendo dizer que a pessoa é fria sentimentalmente. Ou então quando a gente fala, aquela sua amiga é uma cobra. As cobras são tidas como animais traiçoeiros. Por isso que quando a gente compara uma pessoa com cobra, quer dizer que aquela pessoa não é confiável, é traidora, enfim. Por isso que aqui a alternativa D usou a metáfora para dizer que vida é gramática, porque a gramática é tão importante, a pontuação também é tão importante que se confunde com a nossa vida. Gabarito D. A E também, simples. Tenho em minha biblioteca 3 livros contendo exclusivamente citações, sentido literal. Não é o que o enunciado pede. Gabarito da 18, D. Questão 19. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com questão de crase. Vamos lá para a primeira lacuna. Uma tela esverdeada que perturba as linhas. O verbo perturbar é transitivo direto, porque quem perturba, perturba algo ou alguém, então não precisa de preposição. O a aqui que vai ter é o artigo de as linhas. Por isso que não pode ter crase. Então a alternativa B e D estão fora. Próxima lacuna. Ele está sentado diante da janela, a porta fechada às costas. Às costas é uma locução adverbial, por isso tem que usar crase. É um modo que a porta foi fechada, às costas. Então,
a gente tira a alternativa D e a E, porque não tem crase. Próxima lacuna. Ele não tem coragem de contar as horas passadas para chegar a essa 48ª página. Antes de pronome demonstrativo não pode ter crase. O S é um pronome demonstrativo, por isso que não pode ter crase, então fica fora a B, a C e a E, com relação a essa terceira lacuna. A última, como um oásis que indica que um personagem fala a outro. Outro é uma palavra masculina, não pode ter crase antes de palavra masculina. Então ficou as linhas sem crase, as costas com crase, chegar a essa sem crase e fala a outro sem crase. A única alternativa que se encaixa nessa sequência é a letra A, gabarito do 19. Questão 20. O texto relata que. Então, pelo enunciado, a gente vê que não dá para fugir, tem que ler o texto mesmo. Pausem o vídeo e depois voltem, né? Pausem o vídeo para ler e depois voltem aqui para ver a correção das alternativas. Vamos lá para a alternativa A. O livro cativa o adolescente, ansioso por terminar logo a leitura das quase 500 páginas. Negativo, muito pelo contrário. Logo no começo do texto está falando aqui. Todos os seus desejos de estar longe erguem entre ele e as páginas abertas uma tela esverdeada que perturba as linhas. O que está querendo dizer isso aqui? Essa tela esverdeada é uma janela aberta virada para uma paisagem verde, né? Que perturba as linhas. E se perturba as linhas quer dizer o quê? Ele está mais distraído com a janela aberta do que com a leitura. Por isso que está falando que perturba as linhas. Então a alternativa A está errada. Alternativa B. O xingamento do adolescente é inevitável, mas ele se arrepende e volta a ler o livro. Primeiro, está extrapolando o texto. Está falando que é inevitável? Está falando que ele se arrepende? Pode ser que sim, ele se arrepende, né? Muitas desculpas. Mas não está falando que é inevitável. Em nenhum momento, não dá nem para concluir. Então a alternativa B é descartada. Alternativa C. O adolescente considera penosa a tarefa de ler um livro de 446 páginas. Sim, tá certo, isso fica evidenciado aqui. Ó. Ele não tem coragem de contar as horas passadas para chegar a essa 48ª página. E aqui também, páginas completamente cheias de linhas apertadas entre margens minúsculas, negros parágrafos comprimidos uns sobre os outros, e aqui e acolá a caridade de um diálogo. Sim, ele considera penosa, é difícil para ele ler, por conta de tudo isso, ó, páginas cheias de linhas apertadas. Então são páginas longas, difíceis de ler, de leitura longa mesmo. Essa é a certa, é o gabarito letra C. Vamos ver as outras duas. D. A recordação do conteúdo do livro ameniza o sofrimento do adolescente com a leitura? Não, não ameniza nada, ele está até xingando, né? Ele xinga, muitas desculpas, mas ele xinga. Tá errada. E a E. A história do livro desanima o adolescente que pula páginas em busca de um diálogo. Olha, tomar cuidado. Por mais que fale aqui, ó, a caridade de um diálogo, isso não significa que ele está buscando um diálogo. Ele só faz uma constatação. Depois de muito texto, aparece a caridade de um diálogo, mas ele não está buscando um diálogo. Em nenhum momento o texto fala isso. Por isso que o gabarito aqui é a letra C. Questão 21. Nas passagens, ei-lo agora, adolescente recluso, em seu quarto, diante de um livro que não lê. E negros parágrafos comprimidos uns sobre os outros. Os termos destacados têm como antônimos, respectivamente. Prestar bastante atenção nesse enunciado, porque eu vi colegas que fizeram essa prova e acabaram marcando os sinônimos em vez dos antônimos. Porque às vezes a mente está muito condicionada a marcar sinônimo, porque vê muita questão pedindo sinônimo e poucas questões pedindo antônimos. Então, que é o sentido contrário, antônimo das palavras recluso e comprimidos. O que é recluso? Recluso é preso, enclausurado. O contrário disso é solto, liberto, né? Liberdade. Enclausurado é sinônimo de recluso. Então, sai a letra A. Liberto, sim, é antônimo. Tá certo de acordo com o enunciado. Letra C. Apartado. Apartado é uma coisa que está deslocada, à parte, né? Não tem a ver. Solitário não tem nada a ver com antônimo ou sinônimo de recluso. E solto, sim, é antônimo. Então ficaríamos entre B e E. Vamos ver os comprimidos. Comprimido no sentido de preso, apertado, né? Está mais para o sentido de apertado. O contrário de apertado é expandidos. Então o gabarito é B. A gente tinha ficado entre B e E. Tá, aqui está limitados. Limitados é sinônimo de comprimidos, né? Comprimido limitado. Tudo junto, num lugar só. Por isso que o gabarito aqui é letra B.
Questão 22. Com a passagem, o livro tem exatamente 446. Pode-se dizer 500 páginas. Entende-se que a página 500 do livro seria A. Essa questão está pedindo duas coisas. O número ordinal do 500, como que se escreve, e a interpretação dessa expressão do autor, né? Porque tem uma explicação logo depois de cada alternativa. Pela interpretação, a gente já percebe que ele está querendo evidenciar o tamanho, a extensão da obra. Por isso que a gente já viria direto na C e na D, né? Que é as únicas que estão falando disso, evidenciando o tamanho e a extensão da obra. A está falando minimizando a importância da obra. A B está falando questionando a importância e a E enaltecendo o conteúdo. Nada a ver, né? Não está falando de conteúdo, está falando de quantidade de página. Dito isso, a gente ficaria entre essas duas, porque A e B está falando quinquagésima. Quinquagésima é o ordinal do número 50. A gente quer saber do 500. E aí seria quinhentésima ou quingentésima. Aí não teria como, teria que saber mesmo. Ou, no caso, se não sabe, vai no chute, né? Vai tentar a sorte. Mas o ideal é que saiba. Mas assim, pegou muita gente de surpresa pedir uma coisa dessa na prova. Mas a questão aqui é que o certo é a D, é quingentésima, tá? E a gente vê que tem até semelhança com outros ordinais, com o G no caso, né? Porque o 30 é trigésimo, 40 é quadragésimo, 50 é quinquagésimo, 60 é sexagésimo, né? E só muda do 100 para o 300, porque o 100 é centésimo, 200 do centésimo e 300 tricentésimo. 400 já vai para quadrigentésimo, 500 quingentésimo, 600 sexcentésimo. Aí especifica bastante, né? Mas o gabarito aqui é a letra D. Questão 23. No texto, um dos trechos construídos com palavras e expressões de sentido próprio é. Então ele está querendo um trecho, uma alternativa que tenha a frase, que tenha o sentido exatamente o que está sendo dito, o que está querendo dizer. Não tem desvio de sentido, nem figura de linguagem, nem metáfora. Alternativa A. Se ao menos conseguisse lembrar do conteúdo dessas primeiras 48 páginas, o qual revela o pensamento do adolescente e ao mesmo tempo sinaliza sua dispersão na leitura. É exatamente isso que está querendo dizer. A intenção do autor é mostrar o descontentamento e o desinteresse e dispersão na leitura por parte do adolescente. Isso aqui já é o gabarito. Vamos para B. Ele está sentado diante da janela, a porta fechada, o qual remete à ideia de que o adolescente, tendo de realizar a tarefa de ler, fica circunspecto, analisando-se frente à situação imposta. Circunspecto significa que ele é atento ao que está sendo mostrado a ele, que ele fica analisando de forma minuciosa, interessada, e não é isso que o texto mostra. Mostra um adolescente disperso e desinteressado, que ele vê a atividade dessa leitura como algo penoso. Então a B está errada. Letra C. Todos os seus desejos de estar longe erguem entre ele e as páginas abertas uma tela esverdeada que o perturba. Já parou aqui. Tela esverdeada é sentido figurado, porque remete à ideia da janela, que tem uma paisagem verde se mostrando para ele. Por isso que a C está errada. Letra D. Páginas completamente cheias de linhas apertadas. Pronto, encontramos o sentido figurado. Linhas apertadas. Não é que a linha é exatamente apertada. O que ele está querendo dizer é que as linhas estão muito próximas. E aqui também está errada essa explicação. Percepção objetiva que o adolescente tem da leitura. Não, ele está disperso, ele não está nem interessado na leitura. Ele não tem uma percepção objetiva, não tem nenhuma condição de dar essa percepção. A D está errada, vamos para E. E aqui é colar a caridade de um diálogo, um travessão como um oásis. Pronto, sentido figurado aqui, não tem sentido próprio. Oásis, assim como no sentido assim, no deserto, é uma coisa difícil de ser encontrada, ele fez uma comparação desvio de sentido para cá, para querer dizer que o diálogo é algo difícil de ser encontrado no livro, na história. Porque aqui, ó, a caridade de um diálogo, um travessão como um oásis, que indica um personagem fala. Então o diálogo é algo difícil de se encontrar no livro, assim como o oásis é algo difícil de se encontrar no deserto. A alternativa aí está errada, porque tem sentido figurado, então o gabarito é A. Questão 24. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal de acordo com a norma padrão. É de lei ter questões disso nas provas da VUNESP, né, de português. Acabam sendo, assim, não tão complicadas comparado com as de interpretação. Vamos ver. Alternativa A. A página do livro cheia de linhas apertadas e negros parágrafos deixam o adolescente com falta de ar. O que está errado aqui, né? Esse verbo aqui, deixam.
Porque aí você faz a pergunta para ele: o que é que deixa o adolescente com falta de ar? A página. A página está no singular e o deixam está no plural. Aí que está o erro de concordância. Porque a pessoa pode confundir com linhas apertadas e negros parágrafos, mas não são eles que deixam o adolescente com falta de ar. É a página. As linhas apertadas e negros parágrafos são atributos da página. Então, a alternativa A está errada. A B. O adolescente está no quarto sentado diante da janela. Passou as horas. Não. Passaram as horas, certo? Ou passou a hora, né? Então está errada essa concordância aqui. Se horas está no plural, o verbo ao qual ele se refere também tem que estar no plural. Passaram. C. Ao encontrar um diálogo, o adolescente espera que hajam longas conversas entre as personagens. Não. Hajam está, o verbo haver aqui está com o sentido de existir, então não pode variar. O certo seria haja longas conversas. Se fosse o próprio verbo existir, aí sim, né? O adolescente espera que existam longas conversas, mas como é o verbo haver, tem que estar no singular, porque com o sentido de existir ele não varia. D. O livro tem exatamente 486 páginas. É quase 500 páginas de leitura. Não. Se 500 páginas é mais de uma, está no plural, então são quase 500 páginas. Só sobrou aí que vai ser o gabarito. O bloco de 12 páginas provoca os xingamentos do adolescente e logo são proferidas as desculpas. Tudo certo, perfeito. Gabarito da 24, letra E. Então a gente acabou a parte aqui de português dessa prova. Só por essa matéria já deu para ver aqui que essa prova veio. Foi bem difícil, né? Cão chupando manga mesmo, porque comparando com as últimas foi a pior em termos de dificuldade assim. E a tendência é que esteja assim cada vez mais, e o que exige uma preparação com antecedência e com muita disciplina. E para você que está se preparando para esse concurso, eu vou deixar a sugestão na descrição desse vídeo aqui de 2 materiais de direito para aumentar, potencializar a chance de você gabaritar essa parte que são de 40 questões. A primeira é a legislação com afinco. Esse material tem a apostila de legislação com lacuna, destaque dos artigos já cobrados nas provas escreventes. Isso aqui facilita muito na hora de revisar. Você não precisa ficar procurando, você mesmo circulando, né? Esse trabalho já foi feito aqui nesse material. Tem destaque das atualizações também, que é uma coisa muito suspeita de ser cobrado em prova, e também tem planilhas com as metas de leitura para ajudar você a se organizar. Esse é o primeiro. O outro material é o Meta 90, que são 1410 questões comentadas, na verdade até um pouco mais do que isso, e são inéditas também, de toda a parte específica de direito, né? E aqui seria a visualização interna do curso não, né, da apostila, que tem todas as matérias de direito: constitucional, administrativo, penal, processual civil, direito da pessoa com deficiência e normas da corregedoria. Vale destacar que tem um bônus aqui, né, planilha de controle de estudos. E sobre direito da pessoa com deficiência, a gente colocou um aviso ali nesse material, porque foi retirada aquela resolução 230, né, do CNJ, que obrigava a prever essa matéria nos concursos do judiciário, assim como todas as outras atualizações a gente vai fazendo aqui nesse material também, até o fim desse ano ou até sair o edital, vai ter atualização, o que vier antes, tá? E aí eu abrindo o caderno, só para ter um exemplo para vocês, são 203 questões inéditas de constitucional criadas do zero, e aqui tem a divisão dos módulos, de acordo com os artigos e os assuntos. E tem uma parte que é só de questões inéditas aqui, né? Só elas. E depois tem uma parte que são das questões com os comentários embaixo. E aí você vai vendo aqui nesse exemplo. O foco dessas questões aqui é memorização, tá? Memorização do conteúdo. Por isso que a gente colocou diversas formas de cobrança: verdadeiro e falso, preenchimento de lacuna, né? Alternativas e tudo mais. Então eu vou deixar aqui também uma amostra gratuita desse material, caso seja de seu interesse. Espero que você tenha gostado do vídeo. Parabéns para você que ficou até o final aqui. Um vídeo longo desse costuma ser chato, né? Vídeos de estudos, né? O pessoal busca a internet muitas vezes para entretenimento. Mas se você ficou até aqui, te dou os parabéns. Você está no caminho certo. Continua isso nesse caminho, porque você vai conseguir sua aprovação. Deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal, porque vai ter vídeos das resoluções das próximas matérias também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.